Olá, ouvintes do Papo Mais. Hoje estamos muito empolgados em receber duas convidadas incríveis para mais um episódio, onde vamos explorar os desafios e estratégia na gestão financeira. E o mais especial é que vamos compartilhar algo em comum, a maternidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas, né, Thiago? Exatamente, Akemi. Nós vamos conhecer agora, primeiramente, a Fernanda Paula Firmado de Castro. A Fernanda, ela tem uma carreira impressionante, né? Começou na TEDx em 1995, passando por diversas empresas até chegar na Softs Brasil. Hoje ela atua como gestora financeira na empresa e também é uma mãe super dedicada aí de duas garotas de 8 anos, a Maria e a Isabela, que são gêmeas, né, Fernanda? Sim, verdade, Thiago. Bom, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, né? Seja bem-vinda. E ao lado da Fernanda, nós temos uma outra profissional e mãe também, Alice. É Alice Leite Roça, certo? Certo. E ela vai falar um pouquinho para a gente também, como que ela concilia a vida de mãe e a gestão financeira lá na Pamplona Alimentos. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada, Thiago, obrigada, Fêmea, pelo convite. Com certeza, estou bem orgulhosa e meu coração está batendo forte. Alice é mãe também de 2 filhos, né, Isso. Alice? O Renan já vai fazer 34 e a Martina com 28. Estamos ansiosos aí para ouvir os insights da Fernanda e da Alice na área financeira e como as estratégias podem preparar as empresas para o sucesso em 2024. É claro que, como mãe, as suas experiências trarão uma riqueza adicional aí ao nosso papo de hoje. E vamos começar a nossa conversa. Vamos lá. Eu vou começar com a Fernanda. Fernanda, você tem uma trajetória profissional impressionante, né? Com diversas experiências em áreas-chave na gestão financeira. Pode compartilhar com a gente algumas das principais estratégias que você implementou ao longo da sua carreira para lidar com os desafios financeiros? Sim, eu acho que uma das principais estratégias que ao longo do tempo, né, nós fomos implementando, né, eu acho que é a separação das células, porque quando a gente fala de crédito e cobrança, são áreas que estão muito interligadas. Porém, a gente tem que ter pessoas focadas, né? Então, uma equipe focada em crédito e uma equipe focada em cobrança. Então, acho que essa foi uma das principais estratégias que a gente foi adequando aí ao longo de melhoramentos CMPC, que depois, né, se tornou softs, enfim, né, foram aí vou para 21 anos, né, de empresa, e ao longo de todo esse tempo a gente foi melhorando, né. Junto com essas células vêm as automatizações, né, tudo aquilo que o mercado nos entrega, que a CISP nos entrega de novo também, de poder aplicar dentro da nossa área, né. Então, eu vejo isso como uma das principais estratégias aí para a gente conseguir entregar, né, o mais crédito e menos risco. Sim. Certo. Fernanda, você citou sobre as estratégias. Você consegue especificar mais para a gente, saber quais são as estratégias aí e contribuíram para o sucesso da Softs, por exemplo? Eu acho que dentro das principais estratégias aí dos últimos 3 anos, né, nós tivemos um aumento muito grande do nosso volume de cobrança, né, e aí eu vou falar um pouquinho mais à frente no detalhe, mas nós separamos aquela cobrança que nós tínhamos que entrar diretamente e aquela cobrança que nós poderíamos terceirizar, que eram aqueles tickets menores, né. Com isso, nós contratamos um parceiro terceiro, e esse parceiro, ele é responsável por realizar essas cobranças ativas junto aos clientes, devedores, né, a partir do 6º dia de atraso. E com isso, nós também tivemos uma redução muito significativa na nossa inadimplência e também liberando tempo para os analistas realmente focarem em atividades que trouxessem um retorno maior para a nossa empresa. Certo. Partindo agora para Alice. Alice, se você puder compartilhar com a gente alguns momentos da sua experiência no campo da
das finanças, né? Sim. Como compartilhar conosco um desafio financeiro que você enfrentou e como você superou? Assim, os desafios acontecem todo dia, né? Isso é uma constante. A gente, vida, né? na vida. É. Na vida, a área financeira é uma área bem complexa, então cada dia é uma coisa nova. Mas eu gosto porque a gente acaba aprendendo. Cada desafio superado é um aprendizado novo. Lá na empresa já passamos por muitas e muitas mudanças, muitas coisas novas, mas eu adoro o novo. Eu gosto de desafios e gosto de fazer, e a gente fica muito feliz quando no fim isso acontece. Sim. Uma das coisas que a gente superou lá na empresa, que é uma coisa bem pequena, é uma coisa assim, talvez até boba para falar aqui, mas foi a questão de enviar os clientes com atraso, com mais de 5 dias para protesto. No começo foi, meu Deus, um absurdo. Todo mundo reclamava, porque que eu compro sempre da Pamplona, não vê o meu histórico, eu nunca trazei, como é que de repente vocês me mandam para cartório? Enfim, foi uma novela, mas a gente fez tudo bem programadinho, a gente manda um e-mail pro cliente 3 dias antes, avisando que o título vai vencer, 3 dias depois vai outro, se ele não pagou. Eu faço um relatório, eu mando pros supervisores, representantes, eles avisam, vai para cartório dia tal. Assim, funcionou. A segunda encrenca foi que cartórios às vezes cobram juros e outros cobram 1%. E a gente bloqueia o cliente para pagar o nosso juro. Senão eles deixam tudo para cartório para pagar sem juros. Então, assim, pagou em cartório, fica devendo a nosso juro. Na hora que liquida, já vai lá Ou bloqueia seja, não automaticamente. deixa de estar devendo, né? Não deixa uma ficar dívida não devendo. acabou. E assim, isso também foi muita confusão no começo, representantes bravos, enfim, todo mundo bravo. Gente, agora tá uma maravilha. Toda mudança, ela traz um pouco de incômodo. Sim. Sim. E a gente faz tudo pelo IPTB, assim, que é uma maravilha. Se tem algum associado que ainda não faz, eu acho que tá perdendo tempo, porque é uma maravilha em tudo, é tudo online. A gente manda o arquivo de manhã, de tarde já tem clientes recebendo intimação. É uma coisa, assim, muito rápida. E as cartas de anuência também, tudo online, é uma maravilha. Então, quem não faz é um conselho que eu sempre digo, se existe uma coisa que funciona no Brasil, esse IPTB é muito Fica a bom. dica aí, gente. É muito bom. E tantos outros desafios, a própria plataforma Maxi da CISP também, que a gente implantou lá dentro com a nossa TI, foi dificultoso, mas funcionou, tá 100%. E é isso aí, gente. Cada dia tem uma coisinha nova, cada dia um desafio novo, mas a gente consegue superar. É só ter vontade que a coisa vai. Bacana. Como analista de crédito e como mãe, eu vou pedir para você compartilhar com a gente uma situação específica em que a maternidade influenciou nas decisões ou abordagens do seu trabalho. Então, eu acho que maternidade e trabalho são coisas que andam meio juntas. Meio não, bem juntas, né? Só que quando a gente é mãe, a gente aprende a ter mais responsabilidade, eu acho, e a gente aprende a ter que ser mais decisiva. Tipo, quando é mãe, tu chega uma hora, tu tem que dizer, não, filho, tu não vai fazer isso, tu não pode fazer isso, tu não dá pra fazer aquilo. E ali a decisão é tua e tua, ou tua e do teu marido, enfim, mas quem tem que dar conta é tu. Na empresa, às vezes tu tem como contar com um amigo, com um Thiago, com uma Kemi, com uma Fernanda, enfim, como é que a gente vai resolver isso? Como é que não vai ser feito? Como é que vamos deixar pra fazer ou vamos fazer agora? Enfim. E eu acho que essa decisão, esse aprendizado de ter que tomar as decisões sozinhas e ter que tomar a decisão influencia muito no trabalho, que a gente acaba aprendendo que tem que ser dinâmica, que tem que ser rápida, senão a coisa não funciona. Certo. Fernanda, você como gestora financeira e mãe também, né, de 2 gêmeas, você compartilha com a gente alguma estratégia que você utiliza para manter um equilíbrio profissional, saudável, e a sua carreira na Softs, né, e a sua vida familiar. Eu falo que quando você se torna mãe, você adquire qualidades que você não tinha antes, né? E aí eu vou um passinho além, né? Você sendo mãe de gêmeas, você fica muito mais... a sua tomada de decisão, a sua solução nas coisas Tem que ser mais simples ágil, do né? dia a dia, elas são mais rápidas. Eu brinco que lá em casa, quando as meninas eram pequenas, hoje elas já estão com 8 anos, a gente tomou ali virou rotina, como se fosse uma linha de produção. Então, pegava, tomava banho, o outro já ia trocar, o outro já ia... E isso a gente leva para a vida, né? E eu acho que a importância
de você saber lidar, né, tanto com a maternidade quanto com a vida profissional, é a organização, né? Você ter um parceiro, né, no meu caso, meu esposo, uma pessoa que te apoia em casa, para que quando você não esteja em casa, que você está numa viagem, quando você está numa reunião fora do horário, você fica tranquila, porque você sabe que dentro da tua casa as coisas estão acontecendo. Desculpa, estão acontecendo. E o contrário também, né? Você ter uma equipe forte, né? Porque quando você está aqui, por exemplo, você sabe que as coisas estão acontecendo. Exato. É né? isso aí. Então, eu acho que é uma preparação de tudo, né? Uma preparação de você ensinar o marido a ser uma mãe de calças, né? E uma preparação de você ensinar a equipe a tocar a empresa quando você não está presente. Sim, além de você ter essa questão de tomada de decisão mais apurada, você tem que ter toda essa estrutura, tanto familiar quanto na empresa, para poder seguir, né? Sim. Não pode parar, né? Exato. Nem a Pode. casa. Nem a casa, nem a empresa. E nem o trabalho. Assim como eu Exatamente. comentei um pouquinho antes da gente começar, hoje a gente, às 10 horas, nós tivemos uma reunião com o pessoal do Chile, com seguradora, com diretoria, para falar de um cliente importante, onde o cliente também iria participar, jurídico iria participar, e eu não estou lá. Mas eu tenho plena convicção que eu estou sendo muito bem representada. O negócio está acontecendo. Sim, tem que E acontecer. é da forma que tem que ser em casa e da forma que tem que ser na empresa. Sim. Akemi, você como co-host deste episódio e como mãe também, como você lida com os desafios emocionais e práticos para equilibrar a maternidade com a sua jornada profissional? Nossa, gente, o emocional é o mais difícil, né? Eu acho que é a parte mais difícil para nós, vamos dizer assim, é de administrar, né? Porque aquela hora que você vai fechar a porta para sair, Deixa o filho pequeno. aí ele tá ali te olhando com aquela cara, né? De que, tipo, não me deixa aqui, eu quero você hoje. Porque tem aquele dia que a gente sabe que eles parecem que precisam mais da gente, né? Então, assim, é uma parte que a gente tem que ter muito certo. A gente tem que tá muito certo do que a gente quer pra nossa vida, né? E principalmente pra vida deles. Porque é aquele momento que você olha e fala, não, minha vontade é de voltar, fechar a porta e ficar ali com ele. Mas eu sei que eu também preciso sair para fazer aquilo que eu me propus a fazer, porque ele também faz parte daquilo, ele também precisa daquilo. Então, é assim, uma decisão bem complicada pra gente que tá, por exemplo, a gente que viaja sempre, né, que tem que deixar, é o que a Fernanda falou, a gente tem que contar com uma equipe dentro de casa muito bem estruturada também, para que esse emocional nosso e o deles não fique abalado. Uma decisão e uma superação diária, vamos dizer assim, né? Exatamente. Porque é o que você disse, você tem que sair de casa, mas tá lá precisando, e aí além da decisão de ir pro trabalho, você tem que superar Exato. essa emoção tem que dentro de superar. você, né? Isso, exatamente. E aí aquela questão, né? Eu vou sair. Mas você tem que ter aquela convicção de quem ficou com ele lá dentro de casa, ou na escola, ou no lugar onde você deixou, que ele tá sendo bem atendido, que ele tá sendo... Ele não vai superar aquele carinho que ele quer nosso, que é o da mãe, né? Que é o aconchego da mãe. Mas que no período em que eu tiver que me ausentar, ele vai estar bem ali, você sai com a sua consciência bem tranquila, né, que fala, sabe, que o que eu deixei ali vai ficar bem, quando eu voltar eu vou suprir aquilo que não pude dar nesse momento, entendeu? Mas pra gente que trabalha, gente, conciliar a vida de mãe com a vida profissional é realmente um desafio Não é fácil. diário. Eu brinco que a gente coloca a armadura do Batman e vai lá. Só que quando você sai ali na porta, tem hora que você tá, né? Bota a armadura e só vai. Só vai. Daqui a pouco a mamãe volta e fecha a porta. Fecha a porta. Pra vocês verem como é difícil, se aproximar um pouquinho a câmera, vocês vão ver que a Kemi tá aqui quase chorando. Já passei, gente, por muitos desafios. Eu tô na CISP há quase 19 anos e, assim, o Bernardo nasceu, eu já tava trabalhando na CISP. E os associados que nos acompanham, eles sabem que a nossa rotina diária, a gente viaja pelo menos a cada 2 anos, né? E essa questão é bem, bem complicada. É um emocional que a gente tem que trabalhar diariamente, porque se a gente não trabalhar,
a gente pede a conta e fica em casa. É. E não é esse o objetivo, né? Até porque eles vão crescer, eles vão seguir hoje. O meu já tá com 15 anos. A gente estava até comentando aqui antes do papo que já tá numa fase que já tá mais independente. E aí a vida dele tá seguindo. E se eu tivesse ficado em casa hoje, a minha vida estaria estagnada por conta dele, né? Para cuidar, não que isso seria ruim, pelo contrário, acho que a gente que é mãe, a gente tem muita coisa para aprender pro dia a dia com eles, mas assim, a nossa vida também tem que seguir, né? E depois que a gente tem um filho, as prioridades mudam, né? A questão muda e aquela coisa, né? Parece que a gente precisa trabalhar mais, porque a gente quer dar tudo aquilo que eles precisam, que eles necessitam. Então, assim, o trabalho é fundamental. E a gente tem que entender que eles são parte de nós, mas a gente também tem que pensar na gente, né? A gente tem que tocar a vida, a gente tem que viver, a gente tem que saber conciliar as duas coisas, né? Caminhando ali de uma maneira saudável, mas que vai chegar um momento que ele vai levar um caminho e eu vou levar o outro, porque isso é natural da vida, né? E se eu tivesse ficado com ele lá atrás, hoje certamente ele estaria seguindo o caminho dele e eu teria ficado ali. Parada no tempo. E agora tendo que voltar a procurar um outro caminho, né? Então, assim, é coisa que eu acho que, aproveitando a oportunidade, cabe aí uma reflexão. Que nem sempre, né, essa questão de largar tudo, vamos dizer assim, para cuidar de um filho, para nós, mães, mulheres, lá no futuro vai ser algo bom, né? Tem que pensar. Mas sabe o que eu acho bacana? Eles têm orgulho da gente. Eles têm. Eles têm orgulho, porque, vou falar pelas minhas meninas, eu sinto esse orgulho nelas. Quando elas vão comentar com um amigo, a minha mãe cuida do dinheiro da empresa. Elas falam assim. Tá vendo? Elas falam assim, o que a sua mãe faz? Minha mãe cuida do dinheiro da empresa. Olha só. É um exemplo, né? A minha mãe trabalha na Softs. E elas não conheciam as Softs e eu as levei agora em dezembro de 23 para buscar o presente. Porque a Softs, ela dá o presente para os filhos dos colaboradores, né? O presente de Natal, né? E eu tive a oportunidade de levá-las comigo. E vocês não têm noção de como elas ficaram orgulhosas, porque elas não imaginavam o tamanho. E chegaram lá, elas passaram pela fábrica, e aí a gente passando de carro, e eu explicando, né, o que era a caldeira, e elas ficaram impressionadas. Quando a gente chegou no escritório, elas, mãe, é tudo muito grande, mãe, nossa, que lindo. Assim, são detalhes que pra gente já tá no automático, mas que para eles brilha os olhos. Sim, é um orgulho, como você disse, né? Nossa, olha o lugar onde minha mãe trabalha. Então, assim, pra gente também é bom sentir isso, sabe? Eu não estou só trabalhando, meu filho tem orgulho do que eu faço, da onde eu trabalho. Então, tem um motivo maior, sabe? Eles estão inseridos já nessa vida que a gente leva fora de casa, né? Mesmo não convivendo as 24 horas, aliás, não convive, né? Porque a gente sai de casa e elas estão ali, mas é que nem você falou, são muitos anos, então assim, o nosso dia a dia é inevitável. Eu lembro que o Bernardo, o dia que ele estava meio querendo que eu ficasse em casa, na época o Bruno era ainda nosso supervisor, ele falava assim pra minha mãe, tio Bruno não deixa você ficar em casa hoje, pede lá pra ele, entendeu? Então assim, é aquela coisa que já conhece as pessoas que trabalham com a gente, já sabe, eles estão inseridos naquele mundo. Então assim, meio que acostuma e depois eles vão entendendo que aquilo faz parte do processo, faz parte do dia a dia e que é necessário pra eles também que a gente esteja lá, né? Então, eles fazem parte. Né? Quantas e quantas vezes, eu não sei os filhos de vocês, mas as minhas, vira e mexe, aparece uma cabecinha na call que a gente está participando. E se elas escutam nomes de pessoas que elas conhecem, aí elas vêm, aparece, dá um tchauzinho, vai embora, né? Então, assim, faz parte. Exato, né? faz parte. Dá 6 horas, elas sabem que deu 6 horas, então elas já começam a circular. Do tipo, não vai desligar isso, né? Não, elas sabem que elas podem vir, conversar, dar uma palavrinha, né? E depois saem, vem dar um tchauzinho. Então, assim, aí quando dá 10 horas da noite, às vezes, né, um período atípico que a gente tá, elas vêm com a pessoa que você tá trabalhando, né? Às vezes você tá online, elas falam, coloca o gato, coloca, né? Quando elas eram menorzinhas, bota o fundo do gato, vai embora. E eu acho que pra gente isso fica mais leve. Sim. Né? Verdade. É isso aí. Muito bem, gente. Vamos seguir aqui, então.
aproveitando, já que a gente deu uma paradinha, lembrar vocês sobre as nossas redes sociais, tá? Não deixe de nos seguir, tá? A gente tá no YouTube, a gente tá no... Thiago, me ajuda que eu esqueci. YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify, Google Podcast. Enfim, Segue sigam a lá gente lá. nós nas redes sociais. E assista o Papo Mais, por favor. Vamos lá, Alice, agora é com você. Com analista de crédito e cobrança, você provavelmente lida com variedade de clientes e situações. Você já deu um exemplo agora há pouco, né? Vocês conseguiram. Mas compartilha com a gente um pouquinho mais, assim, de outras estratégias que vocês encontraram lá para lidar com esses clientes inadimplentes e recuperar os créditos lá na Pamplona. Sim. Lidar com cliente inadimplente o problema já começa que eles são os mais difíceis de se conversar, de se ter uma conversa amigável. Sim. Porque ele sempre tem razão, ele sempre sabe tudo, ele sempre. Mas assim, ao longo do tempo eu fui aprendendo que a gente precisa ter um pouco mais de paciência e escutar toda a história dele. Um diz que foi roubado, outro diz que o negócio pegou fogo, outro diz que o funcionário roubou. Enfim, eu aprendi que tem que escutar toda a história dele com toda a paciência, fazer de conta que a gente acredita e aos pouquinhos ir fazendo ele entender também que a compra foi feita, que ele precisa pagar. Então, assim, eu uso muito a estratégia de que digo para ele, ó, eu quero ajudar o senhor, mas o senhor também tem que se ajudar, porque eu sozinha não vou conseguir. Eu digo para ele, a gente pode reduzir um pouquinho os juros, às vezes vai lá, tira uma merreca de juros, mas para ele já fica contente. Importante. Eu digo para ele, eu vou falar com o vendedor para na próxima compra dar uma bonificação para o senhor, sei lá, dar 1 quilo de linguiça, sei lá, qualquer coisa, ele já fica contente. Ele já fica contente. Eu ofereço várias formas de fazer o pagamento, como o senhor acha melhor por Pix, boleto, o que o senhor quer que faça? Mas não dá, mas vamos falando, gente, assim, eu acho que a paciência e a maneira que tu fala, a maneira que tu aborda é tudo. Falou em benefício, falou em desconto, Isso, fica feliz. fica feliz. E quando a gente liga, a primeira conversa dele já ia ser bem rude, assim, já ia ser bem, né, eu vou pagar quando eu posso, agora eu não tenho, não me incomoda, aquele tipo de... E a gente vamos conversar. Então, assim, eu acho que o principal é a paciência e a boa conversa, a boa educação. Às vezes alguém desliga, não sei o que, às vezes uns falam alto, muito alto, começa a berrar, eu digo, o nosso telefone tem um sensor, se o senhor fala muito alto, vai cair a ligação. Boa estratégia. Então vamos conversar com calma, vamos devagar, que a gente vai resolver. Eu quero ajudar o senhor, para o senhor não ficar com o nome no cartório, que se complique e tal. Enfim, a boa paciência e a boa conversa acho que é a melhor estratégia. Isso nossa, vou dizer que é uma virtude, né, gente? Porque é muito comum do lado de quem tá recebendo a ligação, no caso, quem tá devendo, já ser mais agressivo, né? Ser rude, enfim. Sabe que tá errado, mas acha que tem razão. Mas né? tem a minha razão. Quanto ao crédito também, quando a gente dá um limite pequeno de crédito, que ele quer comprar mais, às vezes eles ligam, né, pra gente. Por que só deu isso? Por quê? Porque eu compro de todo mundo, eu não devo nada pra ninguém. Eu disse, mas acho que o senhor não tá acompanhando bem isso, porque se tipo olhar o Serasa, olhar o CISP do senhor, olhar outras coisas, vai ver que o senhor tem atraso com outros fornecedores, que tem protestos. Mas como é que a senhora conseguiu ver? A gente tem as nossas ferramentas que a gente usa. Enfim, eles acabam descobrindo que uma verdade que eles já sabem, que se fazem de bobo, que não tem protesto, mas como eu falei, mais uma vez, com a conversa, falando com jeito, claro que eu não vou dizer, não vendo para o senhor, porque o senhor tem 50 protestos, o senhor deve para todo mundo. Então, tudo é o jeito que a gente fala. Até porque ele vai querer saber, como que você sabe Justamente. disso? Né? E a gente não fala nas ferramentas que usa, não fala nada, mas a gente tem fundamento, sabe? Então, eu sou meio suspeita de falar, porque paciência é uma coisa que eu não tenho muito, mas assim, não tenho nada, aliás, mas agora depois de velha, já assim, eu tô aprendendo que a boa conversa é a melhor de tudo. E aí eu vou partir para uma outra pergunta, que é a responsabilidade de mãe profissional, né? Porque você tá falando, você não tem paciência, mas você tem que saber, seus filhos já são adultos hoje, Sim. Né? Mas como é que você equilibra essas duas responsabilidades, vamos dizer assim? Porque, né, vamos dizer, você chega estressada, porque um dia que
né? Você teve que conversar, você teve que cobrar, você teve Sim. que Sim, ser educada com o cara que tá te xingando lá do outro lado. isso. Mas aí você chega em casa, você tem que também saber equilibrar o lado de mãe, né? Mesmo às vezes sendo adulto, mas enfim, sei É. lá, mãe, vamos bater perna no shopping hoje? Tipo, não tô afim, como é que você vai equilibrar isso? Assim, eu aprendi também que tanto na vida pessoal, vida familiar, vida como mãe e na empresa, tudo precisa ter limites. Tudo tem que ter normas, tudo tem que ter governança. Então eu procuro não ter nem muito sal, nem muito açúcar, nem em casa, nem na empresa. Assim, procuro separar um pouco, né? Como meus filhos já são adultos e agora não estão mais, nem moram mais comigo, mas eu tenho 3 gatinhos e 2 cachorros. Então eu chego, aquilo é uma festa, é uma terapia, sabe? Então quando às vezes eu chego muito estressada, como a Kemi falou, do escritório, eu já pego, só de chegar e colocar o tênis, os cachorros já sabem que é hora de levar eles caminhar. Então já ponho o tênis, já levo eles caminhar, aquilo já dá um alívio na cabeça. E procuro deixar tudo no escritório, para não levar para casa, que não é fácil, né? Mas eu tento assim sempre fazer as 2 coisas iguais. Nós somos uma família, nós somos uma família de 6 irmãos. E com as minhas irmãs e meus irmãos a gente tem um contato muito doce, uma coisa muito boa, herança de pai e de mãe, assim, que a gente tem muita afinidade. Então também um dia que a gente tá meio estressado, eu já ligo pra minha irmã, vamos caminhar? Vamos fazer tal coisa, vamos. Então eu procuro assim compensar com coisas boas as coisas ruins que acontecem no escritório, e também no escritório eu procuro compensar com coisas boas, que às vezes em casa, que às vezes, muitas vezes nem em casa é complicado também, no escritório também. Mas eu acho que eu consigo equilibrar bem isso. Só que depois de muitos anos, né? Não é assim também, essas mães fresquinhas de hoje, eu acho que passam um perrengue maior, assim. Tem Porque que ralar um a pouquinho, gente né, ralar um Alice? pouquinho, porque a gente aprende depois de muitos anos, de muito tempo. É. Bacana, Alice. E aproveitando esse gancho, Fernanda, a gente falou da parte bacana, das meninas aparecendo junto no trabalho. Agora, com relação à parte mais estressante, vamos dizer assim, no trabalho ou em casa, como você encontra tempo para cuidar de você e como você lida com essa questão mais estressante? Eu acho que tem que ter organização, né? E você tem que ter foco, né? E prioridades. Então, Prioridade é quais são fundamental. as suas prioridades no final de semana? É cuidar das meninas, é levar para cortar o cabelo, são coisas pequenas, mas que para elas tem um sentido, né? Mãe, é o passeio das meninas, vamos cortar o cabelo e fazer a unha. Então, assim, são momentos, né, que quando você se dispõe a estar junto, você tem que estar junto de verdade, né? Você não pode estar Exato. ali e estar no celular vendo o Instagram, estar ali com elas e fingir que tá, mas na Sim. verdade não tá, né? Uhum. E a questão do trabalho, eu acho que assim, os desafios, assim como a Alice disse, são diários, né? Mas a gente já tem uma bagagem que nos dá a possibilidade de saber Isso. administrar isso, Bem né? isso, Fernanda. Então, é aquela ansiedade que há 20 anos atrás eu não tinha, eu tinha, na verdade, desculpa, e hoje eu já consigo administrar, né? É uma reunião mais difícil que você vai ter no outro dia, e você para, respira e pensa: se eu me preparar, eu vou me posicionar bem, vou colocar todos os meus pontos, vou ser ouvida, enfim, eu acho que é uma maturidade que você ganha com a tua vida, né? E aí eu não estou falando de Uhum. profissional ou de mãe, porque eu acho que os dois estão ali, né? São interligados, não tem sim. como separar, né? Que ao longo da tua vida você vai conquistando, né? Então, as mãezinhas frescas, né? Isso. que tem lá o filhinho e fala: meu Deus, não consigo dar banho. A gente já passou por isso, Uhum. né? O primeiro resfriado, a primeira bronquiolite, que você achava que você ia morrer. Hoje em dia você sabe que você não vai morrer. Exatamente. É só mais uma. É. Então, eu acho que é a bagagem que traz essa maturidade pra gente e faz com que a gente consiga lidar com esses desafios. E dentro desse contexto todo, o tempo para cuidar de vocês, como que vocês administram? São as prioridades que você coloca. Então, eu estava fazendo um processo de coaching na Softs, e eu conversando com o meu coach,
eu comentei com ele, assim, coisas simples, né? Porque você intercala, né? De novo, não tem como separar a Fernanda pessoa, né? Sim. Fora do horário de trabalho, da Fernanda profissional. Então, comentando com ele, eu falei para ele, eu tenho uma prioridade que me faz muito bem, de que todo sábado eu faço massagem. Faço massagem, dói, na hora que eu tô ali eu falo, meu Deus do céu, eu tô pagando para sofrer, mas depois eu saio de lá e falo, ai, que delícia. E não é que o rapaz começou a fazer massagem? Falou, vou lá fazer essa massagem que estrala tudo que a Fernanda falou que é boa. Então, Contagia. porque são prioridades que para mim é importante, Essencial, né? né? Uhum. Me faz bem. Então, é tirar ali, né, 40 minutos, 50 minutos do seu sábado e ir lá cuidar de você, porque você sabe que aquilo te faz bem. E aquilo vai refletir, né, no teu trabalho, Sim. na sua volta para casa, Exatamente. né? Então, indiretamente, todos se beneficiam. É verdade. Né? Porque a É isso aí. prioridade causa isso mesmo. Se a gente não priorizar, a gente não faz nada para nós. Sim. Essa é a verdade. Isso eu falo no geral. É um né? médico É. que você protela, né? Que você não vai. Então, é saber colocar a prioridade. Tá Legal. certo, bacana. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos falar mais técnico, vamos sair um pouquinho da emoção. Eu vou com a Fernanda. Fernanda, com a implantação do departamento, o CSC na Softs, né? A Central de Serviços Compartilhados. Você teve a oportunidade de revisar e automatizar processos lá. Como essa transformação impactou a eficiência operacional e financeira da empresa na sua vida pessoal? O CSC ele veio para a Softs em finalzinho de 2020, ele estava ali no forninho, né, num projeto, e final de 2020, a Daniele Magizobi, que é a nossa gerente, que por sinal é fantástica, ela já tinha uma experiência de CSC, e ela trouxe isso para a Softs, e foi uma oportunidade muito grande para mim, porque eu vi nascer do zero, né? Então, estruturar, montar SLA, montar processo, mudar esse mindset daquilo que eu faço de forma manual, que eu posso automatizar, então ter esse olhar, né? Fazer benchmark com os associados CISP para saber o que eles têm de melhor para trazer para dentro de casa. Então, assim, foi algo que eu vi ali engatinhando, andando até nascer. O CSC, eram departamentos, né, que se juntaram nesse departamento chamado CSC e se tornaram áreas, né? Então, a área de crédito, cobrança, contas a pagar, tesouraria, fiscal, cadastro, folha de pagamento, então todas essas áreas hoje fazem parte do CSC, né? E assim, ter esse olhar do novo te abre portas, inclusive para Fernanda para Fernanda mãe, para Fernanda dona de casa, para Fernanda, né? O que eu posso fazer de diferente, né? Então, aquela conciliação bancária que antes era de forma manual, vamos automatizar dentro do SAP. A gente puxa o extrato que compensou, conciliou, já baixou, já fez os lançamentos contábeis, né? Os depósitos também. Então, o que foi feito o depósito, vai lá, aperta um botão, ele já compensa automático, né? Então, eu acho que a Dani, né, ela trouxe esse viés da automatização, né, do que a gente pode, o que você faz de forma repetida, você automatiza, e você libera tempo para análise. Sim. Então, essa é a cabeça que a gente tem hoje. Isso. Então, tudo aquilo que eu olho, que eu falo assim, nossa, mas está apertando demais o botão, vamos automatizar. Ganhar tempo, né? Ganhar Interessante tempo. isso, né? Interessante. Então, vamos automatizar. E aí, acho que o mais importante também é a empresa, né, que teve esse olhar e a liberação de um budget para a gente poder fazer essas implementações. Sim. Né? Então, acho que foi um conjunto ali. Né? As pessoas que estavam dispostas, porque também tem aquele colaborador que é resistente, né? E que não quer fazer parte do novo e que sempre fiz assim, sempre foi assim, né? É você tentar mudar essa chave neles e para você poder caminhar. Bacana. E seguindo o nosso papo aqui,
Eu também quero saber da Akemi. Ai, meu Deus, lá vem. Akemi, compartilha com a gente uma experiência pessoal que você teve que tomar uma decisão difícil entre as suas responsabilidades pessoais e profissionais. Nossa, essa eu vou falar porque São tantas, né? são muitas, mas teve uma que me marcou muito. E essa, até eu estava estudando ontem um pouco, perguntei em casa e meu marido falou, porque eu acho que eu falei tanto disso. Foi quando eu tive que decidir entre o trabalho e a vida de mãe mesmo. Porque foi aquele checkmate que chega pra você e fala, por exemplo, foi quando eu tive que desmamar o Bernardo pra poder ir viajar. Porque a gente viaja, né? E aí eu fiquei um tempo ainda, consegui esse espaço ainda pra ficar um tempo ainda porque eu amamentava. Mas na época, a minha supervisora falou, olha, não dá mais. Agora, a partir de agora, eu não consigo mais te segurar aqui. A gente precisa de você lá. E eu tive que ter uma decisão rápida. Ou eu pedi a conta, vamos dizer assim, né? Pra cuidar dele, que foi o que a gente falou antes. Ou eu tirava ele e eu ia viajar. E foi uma decisão assim do tipo, semana que vem é a viagem. Não tem tempo pra pensar. Ou tiro, ou fica ou vai, né? Aquele negócio. E aí foi quando eu tomei essa decisão. Falei, não, eu preciso continuar trabalhando. Foi uma fase muito dolorosa, tanto pra mim quanto pra ele. Ele ficou doente, eu lembro que na época ficou muito doente, porque assim, eu lembro que eu fui na médica pra tomar remédio, porque precisava secar o leite, né? Sim. Então eu dei a última mamada pra ele, tomei o remédio e fui. Mesmo assim, ainda levou um tempo, então assim, foi bem doloroso, sofri. Ele ficou doente um bom período. Mas assim, gente, passamos, sobrevivemos, estamos aqui, como nós falamos anteriormente, sobre todos os desafios, mas foi algo bem marcante para mim na vida pessoal e profissional. Acho que como você falou, a questão de você não ter tido muito tempo para pensar, Exato. Isso contribuiu também. Né? Também, é o que ela falou, é prioridade. Você tem que priorizar e, pensar rápido, né? Vamos embora, senão... Eu só completando um pouquinho o que a Kemi falou, quando meu filho mais velho nasceu, ele tinha 2 meses, já voltei a trabalhar. Então, assim, eu sempre trabalhei, depois a Martina nasceu, eu sempre continuei trabalhando. Quando o meu filho estava terminando o ensino médio, bateu, assim, um tipo de uma deprê, assim. Eu pensei, poxa, vai terminar o ensino médio, vai passar em algum vestibular e vai embora. E eu nem aproveitei nada. Daí, assim, que caiu a ficha, sabe? Pensei, não aproveitei nada deles. E realmente, daí eu saí de onde eu estava trabalhando, comprei um bazar, fiquei acho um ano com o bazar, fiquei um tempinho com o bazar. Nesse ano ali, ele terminou o ensino médio, passou no vestibular e foi morar em outra cidade. Então, assim, aproveitei mesmo um ano eles. Então, assim, também foi uma fase bem decisiva, assim, que saí de onde eu estava para tentar ficar um pouco com eles, mas valeu a pena. Aquele ano que eu consegui ficar junto, assim, embora já estavam grandes e tal, mas valeu bastante a pena. Bacana. Bom, eu acho que a gente encerra o nosso papo aqui, né, Kemi? Sim, foi uma conversa fascinante. Gente, a gente agradece imensamente a participação de vocês, por compartilharem as experiências de vocês, tanto na vida profissional quanto na vida materna, né, que a gente sabe aí que é um desafio realmente muito grande. Foi realmente inspirador, principalmente para mim, porque Fernanda, mãe de gêmeos, a gente sabe que não é fácil, né? Trabalho dobrado. A Alice já tem uma bagagem aí mais antiga. Mais antiga, vamos dizer assim, já os filhos mais adultos, mas foi um prazer compartilhar com vocês. Muito obrigada por essa troca aí de Obrigada para vocês também. Informação. Reforço aqui as palavras da Kemi, agradeço a Alice e a Fernanda terem aceitado o nosso convite, né? Esse também. episódio especial aí de Dia das Mães. Quero aproveitar aqui um feliz Dia das Mães para todos que estão nos assistindo, para todas as mamães. Quero aproveitar também e pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, LinkedIn, no YouTube, Google Podcasts, Spotify também. Sigam as nossas redes, acompanhem os nossos episódios. Já lançamos alguns episódios, vamos lançar mais alguns. Então aí a gente pede que vocês acompanhem a gente nas nossas redes, tá bom? Obrigada para vocês.
Tudo bem que a gente tem horário, né? Senão a gente fica aqui. Exato, o assunto vai embora. Obrigada. Obrigado, gente. Até o próximo papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.